Estamos ao vivo para todo o Brasil. Instagram chamando a galera e bora lá. Bora lá, bora lá. 22 de julho, 19 horas. Hoje nossa live, olha quem entrou. Fala, gente, já chamo vocês aí. Segura só o pessoal se acomodando no sofá, se acomodando pra gente poder bater nosso papo. Ó, já compartilha com a galera aqui. Endel na área. Madas, é isso? Madas Rabbit. Obrigado por compartilhar, inclusive, viu? Valeu, gente. Bom, deixa eu passar meu recadinho aqui. Primeira coisa, vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certo? Vocês estão me... Tô mais branco do que nunca hoje, novamente, né? Eu com essa luz aqui na minha cara, só me deu uma sinalização aqui. Deixa eu passar um recadinho, então. Hoje a gente vai falar com o... Beleza, obrigado, Van. Hoje a gente vai falar com o Endel. O Endel, ele é o proprietário da agência Blau. A agência ela é parceira aqui da Web Store e eles são especializados. Na verdade, eles fazem todo o e-commerce para você. Então, desde a implementação até o desenvolvimento de campanhas. Então, eles são especializados em implementação de marketing pago para lojas virtuais. E a gente vai bater um papo, trocar uma ideia com ele para saber um pouco mais sobre como realizar as suas primeiras vendas no e-commerce, beleza? Então fiquem ligados aí, principalmente para quem está começando. Hoje vamos dar bastante dicas, bastante insights sobre o que fazer para quem está começando na operação, beleza? Inclusive, Endel, chamei uma cliente sua para participar da live hoje, hein? Vamos ver se ela aparece por aqui, tá? E ela falou que teve a primeira venda dela hoje, tá? O e-commerce dela entrou essa semana, então vamos lá. Pessoal, recadinho bem rápido aqui. Essa semana a gente está falando então com o Endel. Já na semana que vem a gente encerra o mês de julho com o Luciano Caso da Verus, falando sobre CNPJ para e-commerce, beleza? Então, para você, se tem dúvida se vale a pena ou não, se precisa ou não abrir um CNPJ para você começar a sua operação online, na semana que vem o Luciano Caso vai estar tirando essas dúvidas com vocês, beleza? E aí, Dri, obrigado, seja bem-vindo. Bem-vinda, né? Pelo amor de Deus, não me puxa a orelha. E aí, sim. Eu falei, se a Siri apareceu aqui. Siri doida. Tudo bem. Vamos lá. Dri, feliz aí pela sua primeira venda, viu? Primeira de muitas. Acompanhe aqui, acho que essa live tem tudo a ver com você. E o Endel, que é parceiro seu aí, vai te ajudar com bastante insight. Então, pessoal, hoje o Endel, semana que vem, Luciano Caso aqui da Verus Contabilidade, falando um pouco mais sobre CNPJ para e-commerce, é uma das dúvidas mais corriqueiras que nós temos. E aí, Aleph, obrigado pela presença, mano. E aí, Fê, obrigado. A gente tem diversas dúvidas de lojistas perguntando, na verdade, se precisa ou não ter CNPJ para abrir a sua loja virtual. Semana que vem vamos falar com um especialista no assunto, beleza? Então é isso, galera. Hoje, então, bate-papo com o Endel, que é especialista em e-commerce e proprietário da agência Blau. Endel, vou te chamar aqui, fique à vontade, sinta-se em casa, a casa é sua. Um dos caras que mais participam da live, dá super força, dá uma super moral pra gente aqui. Simpatia, Endel. Super gente boa. Já tá entrando aqui, gente. Olha ele aí. E aí, Endel? Boa noite, cara. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, e você? Tudo bem. Endel, tô te ouvindo bem baixinho. Ixi. Será que eu tenho que colocar o microfone mais perto? Tá me ouvindo melhor? Um pouco, ainda bem pouco. Deixa eu testar. E tá me dando retorno. Vê aí, às vezes é só comigo, pessoal. Você tá me ouvindo bem agora? Tá dando retorno? Ó, retorno parou e sua voz tá maior. Tá maior não, tá mais alta. Tá melhor. Fechou. Tá beleza.
Você tem um microfone de podcast aí? Você tá usando do celular? Eu tô pelo celular e não consigo usar o microfone, não. Entendeu? Obrigado aí pela presença, cara. Um dos caras que mais participou aqui da live, parceirão nosso aí. Obrigado pela moral de sempre, pela parceria. E hoje por compartilhar agora um pouco dos seus conhecimentos aí com a gente, da gente poder gravar essa live e ajudar a galera, principalmente para quem está começando agora. Obrigado aí, cara. É isso, obrigado a você pelo convite. Então tá bom. Bom, chamei aqui, ó, e ó, o último comentário de quem que é aqui é da Adriana, da Drica. Ó, É, opa, Adriano. que você deu uma baita de uma ajuda aí. E hoje ela acabou de me falar que ela conseguiu fazer a primeira venda do online, do e-commerce dela. Então, Dri, parabéns, sucesso aí, primeira de muitas. E acompanha a gente aí, com certeza o Wendel vai conseguir te ajudar também a dar algumas dicas, alguns insights aí do que você pode fazer para conseguir as próximas vendas, né? Primeira de muitas, sem dúvida nenhuma. Então, Wendel, se apresenta, a casa é sua, fala um pouquinho de você, fala um pouquinho da Blau, da sua experiência, fica à vontade, cara. Tá, vamos lá. Eu me chamo Wendel, a gente abriu a agência Blau foi em setembro de 2019, mais ou menos. Eu, pessoalmente, estou na área de marketing desde 2015, mas antes disso eu já me aventurava com design, essas coisas. A gente começou a se especializar mais no... Eu comecei a me especializar mais na marketing digital quando eu abri a Blau, que um mês depois, ou alguma coisa do tipo, a gente começou a conseguir nossos primeiros clientes, a gente teve nossas primeiras oportunidades, colhemos bons resultados, e a gente começou a perceber que muitas empresas, principalmente agora na pandemia, né, que a gente precisou correr para ir para o digital, né? Que tem muita empresa que está bem estruturada, só que no digital ela é nova. Então, a gente ajuda principalmente essas empresas, então, assim, todo o caminho. Igual você mencionou, a gente ajuda a implementar o e-commerce, a gente ajuda no tráfego pago, a gente ajuda na sustentação de rede social, enfim, são várias as coisas que a gente ajuda. Show. Bom, então na verdade já acaba pegando um 360, né, cara? Desde o cara que está começando ali mesmo, a implementação. A implementação, quando a gente fala, gente, para quem não tá tão familiar com esse termo, é justamente fazer toda a configuração, aqueles processos iniciais da loja, tá? Até alguns ajustes que podem ser feitos visuais, para entrar já mais algumas personalizações, criações de banners, por exemplo, para deixar o seu layout mais atrativo e mais comercial para os clientes que entram no seu site e estão buscando algumas ofertas, promoções. Então, tudo isso acaba entrando dentro da implementação. E também, aí o que vocês acabam sendo bem especializados é a parte de ads, né? De impulsionamento, anúncios pagos para melhorar a performance das lojas, né? Então, acho que esses são dos pontos mais importantes. E, ainda, vamos lá, cara. Primeiros passos do e-commerce, primeiras vendas. O que você recomenda para quem está começando agora e está buscando, igual a Adri aí, ó, que você deu uma baita de uma força e hoje conseguiu a primeira. O que você recomenda para essa galera que está começando agora e está em busca da sua primeira venda? Bom, eu vou apresentar assim, o e-commerce com 4 pilares. Vamos partir do princípio que a pessoa já tem a loja, já está ela configurada, já está lá. Mas a gente vai falar agora como é que faz para começar a vender. Então, os 4 pilares. O primeiro é tráfego. Então, para você vender, tem que ter gente entrando na loja. É como uma loja de rua. Para você ter vendas, tem que estar bem localizado, as pessoas têm que entrar para você conseguir conquistar as vendas. Depois você tem que pensar em taxa de conversão. A taxa de conversão o seu mix de produto está adequado, seus preços estão adequados, as fotos estão boas, seu site está rápido, carregando direitinho. Isso também impacta muito. A gente também fala de ticket médio. Então, você pode até vender muito, mas se você vender muito, por exemplo, de produto muito barato, talvez a conta não feche no final do mês, porque precisa que o valor agregado seja um pouquinho mais equilibrado. E por último, mas na verdade eu até olho como mais importante, a recompra, que é o cliente ele voltar a comprar com você. Porque às vezes você tem muito investimento para trazer o cliente a primeira vez para a loja, e aí a margem naturalmente vai ficar um pouco menor. Mas se você consegue fazer essa pessoa vir e recomprar, dependendo aí do segmento da sua loja, isso se torna muito mais lucrativo. Então a gente resume mais ou menos o e-commerce nessas 4 coisas, e cada uma tem seu papel. Não tem como a gente pensar em um sem pensar nos outros 3 pilares. Cara, você falou de recompra, que foi o 4º item aí. É um dos pontos que eu mais gosto
do e-commerce, que é aonde você começa a fazer as coisas fazerem mais sentido, o marketing começa a ficar relativamente mais barato e você começa a ter margens mais saudáveis. E eu acredito que você vai falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente, né? Sim, sim. Vamos passar pilar por pilar para a gente entender exatamente o que é cada coisa. Se a Legal. gente for olhar para o primeiro pilar, que é o tráfego, a gente vai estar olhando assim, acabou de abrir a loja, a primeira coisa que precisa ser no curto prazo, porque, bom, a gente também não pode esperar meses para começar a fazer a primeira venda, né? A primeira coisa que a gente pensa é o tráfego em curto prazo. Então, quando a gente pensa em curto prazo, a gente pensa no tráfego pago. O que é o tráfego pago? É o Google Ads, que são os anúncios do Google, que você pode estar na rede de pesquisa. Então, você define lá alguns termos e para esses termos você vai aparecer lá na pesquisa, independente da idade do seu site. Então, isso já, assim que você anunciou, configurou sua campanha, você já está aparecendo na rede de pesquisa, já começa a receber visitante no seu site e já começa aí até as chances de você ter as suas primeiras vendas. Facebook Ads, ele segue um raciocínio parecido, só que ele é dentro do Facebook, do Instagram e de alguns sites parceiros através de banners. Ali a estratégia é um pouco, cada um tem suas particularidades, mas o objetivo final é levar tráfego qualificado para dentro do seu site. Então, o que é o tráfego qualificado? São pessoas que podem ser seus clientes, são potenciais clientes. Essas são as duas coisas assim, que eu indicaria como a primeira coisa. Abrir a loja, o que eu tenho que investir para começar a ter resultado imediato? Tráfego pago. Obviamente que ela não é a única opção de tráfego para você trabalhar assim, pensando em médio e longo prazo, mas de primeiro passo seria isso. Quando a gente está falando já um médio e longo prazo, a gente está falando de SEO, a gente está falando do e-mail marketing, que vai fazer as pessoas que se inscreveram na newsletter ou já fizeram alguma compra voltar para o seu site e entre algumas outras opções aí de tráfego, para trazer tráfego. Inclusive, vale mencionar que criação de conteúdo é importante para trazer tráfego lá para frente, tanto rede social, como você ter o seu próprio blog. Programa de afiliados, que inclusive a Web Store tem essa função nativa. Então, o que é um programa de afiliados? Você meio que recruta vendedores digitais. Então, eles vão ter lá os links deles e eles vão poder vender para você. Isso também é interessante. Pensa lá na frente. Outro que também é bastante importante, que eu acho que talvez traga até um ticket médio legal, que são as indicações. Então, com uma indicação, talvez a pessoa não precise fazer aquele pedido pequeno primeiro para começar a confiar na loja. Então, porque ela já foi indicada para uma pessoa que ela confia. Então, ela já vem confiando na loja e talvez o primeiro pedido já seja até um pouquinho maior. Perfeito. Bom, em cima do tráfego, na verdade, a gente tem diversas opções, né? Que nem você mencionou. Tráfego pago, que acho que é bem importante para quem está começando, porque a pessoa que está começando, ela tem muita pressa de vender. E aí ela tem muita pressa de fazer o primeiro pedido para que ela comece a ver o resultado de todo aquele trabalho, de toda a implementação que ela acabou de fazer, mesmo vindo com uma agência ou sem uma agência, ela tem muita pressa de fazer o primeiro pedido. Mas o que justamente é o que você mencionou, que essa pessoa realmente precisa focar em trazer volume para a loja, volume qualificado para a loja. Não adianta você trazer qualquer gente para a sua loja, porque senão vai destruir os seus números e vai te dar uma falsa sensação de que as coisas estão indo bem, né? E tráfego pago para quem está começando, para começar a acelerar os negócios. E só pegando um ponto, entendeu? O SEO. Você acha que é importante já fazer SEO logo que você inicia o e-commerce, ou você joga isso para um segundo momento, mais para frente, é um investimento para que você faça numa segunda oportunidade? Porque é o que você mencionou, né? Ele é um retorno de médio e longo prazo. Vale a pena eu fazer isso só num segundo momento, ou assim que eu implemento o meu e-commerce? É um cenário ideal, quanto antes melhor. Então, se você conseguir implementar seu e-commerce já pensando no SEO, melhor. O tráfego pago só vai passar na frente do e-commerce se for uma questão de você colocar em hierarquia orçamental. Só tem esse orçamento menorzinho, eu tenho que escolher onde eu vou colocar. Aí beleza, aí você fala de tráfego pago primeiro. Mas no cenário ideal, você está fazendo a sua loja, já pensa no SEO, porque como é médio prazo, quanto antes você começar, antes você começa a colher os resultados. Perfeito. Não, excelente. Acho que compartilho também justamente dessa opinião. Se tiver pouca verba, joga no tráfego pago, porque ele vai te dar um retorno mais rápido, vai fazer com que você monetize isso mais rápido e que você consiga pensar melhor nessas estratégias. Excelente. E aí, uma das coisas que você mencionou
e eu nem vou puxar muito a sardinha aqui para o nosso programa de afiliados, mas é uma das coisas que mais tem subido, crescido a procura desde o ano passado para cá, né? Que são formas alternativas de tráfego. Ah, eu não quero mais investir, eu não quero não, né? Eu quero outras formas de investir, a não ser o SEO, o tráfego pago, que é justamente esses vendedores, né? Essas pessoas que podem levar tráfego para o seu site. E eu considero hoje uma das melhores ações que existem dentro do marketing. Por quê? Você pegar e patrocinar, né? Ou trazer pessoas que falam do seu produto, que tem uma audiência qualificada para dentro do seu segmento e levar o público em volume para dentro do seu site, gera bastante conversão. Isso você tem visto resultados, você tem sentido, o que você tem visto aí, você que vive mais o marketing, respira o marketing, o que você tem achado desses marketings de influência? Vale a pena fazer? Olha, eu acho que vale sim. Inclusive, essa parte de afiliados é importante justamente aí. Você encontrar influenciadores que tenham uma audiência que tenha tudo a ver com o seu negócio, seja influenciador de Instagram ou até um portal, um blog, enfim, tudo isso é muito interessante para trazer tráfego sem você investir antes, né? Porque, na verdade, a gente investe depois na afiliado. A gente paga um comissionamento. Se não vier resultado, você vai pagar. Se não vier, você não paga. Então, eu acho que vale sim isso. Acho que você procurar influenciadores, chamar eles para ser afiliados, vale totalmente a pena. Legal. E aí, ainda mais hoje em dia que tem crescido cada vez mais o número de influenciadores. E é importante até colocar, né, galera? Porque assim, quando a gente pensa em influenciadores, a gente fica pensando em pessoas que têm milhões, milhares ali de seguidores. E essas pessoas, às vezes, além de ser caras para a gente alcançar, às vezes elas não fazem parte da nossa estratégia a curto prazo, né? São caras, são difíceis a gente conseguir o contato. E hoje o que ajuda muito, porque existe muita flexibilidade de própria negociação, são os nano-influenciadores. São influenciadores pequenos, que falam com uma audiência menor, porém muito qualificada, que pode te levar a tráfego também, e elas têm uma forma muito mais atrativa de você estar conseguindo negociar. E isso tem feito sentido para muitas lojas que estão começando, né? Então, por exemplo, vamos pegar a Adriana aqui também, que você atende aí dentro da agência, que ela vende produtos de moda, né, acessórios femininos, ela pegar pessoas que às vezes têm 5, 10 mil seguidores, mulheres que falam a respeito de moda ou de um lifestyle, dicas de como se vestir bem, de vaidade. Eu acho que tem tudo a ver ela conseguir conversar com essas nano-influenciadoras, micro-influenciadoras, e para que ela consiga levar tráfego para dentro da loja dela, onde ela consegue explicar e vender melhor o produto, né? Tá excelente ainda. E a parte de ads, assim, né? Partes de links patrocinados. Google, Facebook, você recomenda um melhor? Um gera mais tráfego, outro gera mais conversão? O que você vê aí, geralmente, no seu dia a dia? Na mão na massa, o que você geralmente recomenda para quem está começando? Olha, isso vai depender um pouco do segmento da empresa. Por exemplo, eu atendo um escritório de contabilidade, e contabilidade fugindo um pouco de comércio, mas, por exemplo, só para dar um exemplo porque que depende do segmento, né? Mas a contabilidade é um tipo de empresa que a pessoa só corre atrás se precisar trocar de contador ou se tiver problema com o contador atual. Então é uma situação muito específica. Então faz todo sentido você estar dentro do Google, porque o Google você vai pegar a pessoa que já está buscando. Então a pessoa que vai entrar no site, ela está procurando contador. Então ou ela quer trocar de contador ou ela quer tá abrindo uma empresa. Então, nesse caso, por exemplo, a gente indica o Google Ads. Se vier um e-commerce, o e-commerce vai depender. Acho que muito do marketing digital é questão de teste. Então, é difícil, às vezes é questão de falar, vamos testar os dois, ou então vamos começar por um assim, só para sem um motivo muito aparente, porque os dois podem trazer tráfego qualificado, os dois podem trazer resultados, os dois podem trazer ROI, e para e-commerce os dois funcionam muito bem. Inclusive o Google ele tem os links patrocinados, você tem a parte do Google Shopping também, que é um clique baixo, barato. Você consegue pelo Google também trabalhar o remarketing, assim como no Facebook, porque o Google Remarketing ele vai ser quando a pessoa
ir para algum site que é parceiro do Google, então vai estar aparecendo lá os seus bannerzinhos dos seus produtos das pessoas que visitaram o seu site. Então não teria um certo para indicar, se é questão, dependendo do segmento eu indico um, mas dependendo do segmento a gente fala, vamos testar os dois. Você colocou uma coisa muito importante que eu queria só levantar uma bola. Você acha que o público que pesquisa no Facebook, né? Quem pesquisa, não quem anuncia, é um público que está buscando uma solução talvez mais rápida, que tem de fato um problema que esteja tentando resolver? Né? Porque é o que você mencionou, o público, eu vou buscar um contador quando ou eu estou abrindo uma empresa, ou realmente eu necessito do serviço, ou eu estou com algum problema para resolver, né? Quero mudar de contador. Aí eu pesquiso no Google, como, sei lá, não sei, contabilidade em São Paulo, ou contabilidade em algum lugar, ou contabilidade especializada em algum tipo de ação, diferentemente do Facebook, que eu posso trabalhar o conteúdo, né? Então, por exemplo, vale a pena abrir um CNPJ? Sei lá, é muito diferente, né? Geralmente a gente não é impactado por esse tipo de conteúdo. Você acha que o pessoal do Facebook, ele acaba sendo um fundo de funil mais agressivo para quem quer comprar? O Facebook eu encaro com aquela forma que ele tem que ser impactado de uma forma diferente, igual você falou. No Google a pessoa já está esperando entrar no site para encontrar uma solução, e o Facebook você vai estar navegando. Então, você está ali para se entreter, enfim. E aí, por acaso, a pessoa pode ver o seu anúncio. Então, eu acho que são audiências bem diferentes. No Facebook, muito do que se faz é você criar um funil. Então, você começa jogando conteúdo para ela conhecer a sua solução, você fazer ela entender que a sua solução pode ser interessante para ela. Aí, se ela começar a engajar, ela começa a olhar anúncios que já estão mais próximos de visitar essa loja aqui. Então, acho que são maneiras diferentes de trabalhar, mas os dois tráfegos eles podem funcionar muito bem para o. Deixa eu pegar uma pergunta da própria Adriana aqui, entendeu? Que eu acredito que vai valer muito a pena. A gente tem tudo a ver com o que a gente está falando agora, né? Bom, só para quem não conhece, a Drica, ela tem uma loja de acessórios femininos. Ela começou há poucos dias, na verdade, a sua operação, acabou de lançar o e-commerce, ela estava em processo de implementação, inclusive com o Endo da Blau, e ela acabou hoje de realizar a primeira venda. Eu acredito que ela já esteja pensando em investimento. E ela está perguntando o seguinte, cara, existe um valor mínimo para começar a fazer um investimento, tanto no Google quanto no Facebook? Tem valor mínimo que vocês recomendam para começar a fazer os anúncios pagos? Olha, o valor mínimo vai depender mensal, muito tá? do... Desculpa, ela está perguntando mais ou menos uma média mensal. O valor mínimo ele vai depender um pouco do valor dos produtos que você vende. Então, por exemplo, se você vende carro, que, putz, é um valor, uma compra grande, você vai acabar investindo mais dinheiro, porque é mais difícil de você trazer o lead que vai comprar. Agora, se você vai vender um produto que custa um pouquinho mais barato, você vai gastar menos para ele tomar a decisão de comprar, uma decisão mais fácil de ser feita, né? Então, tudo isso varia um pouquinho de negócio para negócio. Então, é um pouco difícil falar de valor mínimo, mas dá para falar assim, se a pessoa falar com R$100 eu consigo fazer uma coisa, olha, talvez você consiga, mas não dentro do mesmo mês, se o seu produto for um pouquinho mais caro. No caso da Drica, que ela vende ali semi-joias, que tem um valor um pouco assim, eu acho que é próximo ali do 100, tem peças um pouquinho mais caras, a gente poderia estar falando de começar a pensar em colocar no tráfego pelo menos R$300. E aí a gente começa as experimentações, porque eu acho que a gente não consegue determinar qual que vai ser o resultado que a gente vai ter com esse dinheiro. Mas a gente começa a entender o público, começa a entender quanto que a gente vai gastar para cada conversão, a gente começa a ter mais previsibilidade. Tendo mais previsibilidade, a gente consegue ter um norte melhor. Eu acho que esse valor aqui está pequeno, acho que esse valor está bom para começar, enfim. Tudo vai depender aí dos produtos que você vende, do meu ponto de vista. Sim. Não, e aí, mesmo porque, bom, no caso dela, em específico, é uma conta de ads nova, são anúncios totalmente novos, o Google ainda não entendeu sobre o negócio, então, Drica, existe um período ali que você vai ter que fazer um investimento para o Google começar a entender um pouco mais sobre o seu negócio, sobre o seu público. Né? Então, ele vai fazer alguns testes, ver o que funciona, o que não funciona. E lembrando, tá? O Google, o Facebook,
às vezes as pessoas não acreditam nisso, mas eles querem que sim que você venda. Porque se você vender, você vai investir mais, entendeu? E você não vai parar de investir, eles não querem isso. Então, quanto mais você conseguir fazer esses testes, melhor. E aí, igual o Wendel falou, você consegue começar baixo, né? Fazer esses testes, talvez o seu resultado inicialmente não seja tão grandioso, talvez o que você espera, mas é importante sim você colocar essa verba inicial para que o Google comece a entender suas campanhas e você ter a educação, né? O comprometimento de periodicamente você conseguir cada vez mais colocar mais. E o dinheiro que você conseguir fazer as vendas, você reaplicar até que chegue num valor de investimento razoável. E aí eu acho que até a gente poderia falar no investimento de R$ 1.000, R$ 1.500 mês em campanhas, eu acredito que você vai conseguir ter um retorno bem saudável para você. Tá? E você vai ver que aí diversas peças. O seu negócio, Dri, eu acredito muito que funcione pelo Instagram, por exemplo, porque é um produto que você mostra e a pessoa tem aquela empatia. Opa, tô vendo ela com brinco, gostaria de ter esse brinco. Entra no site e toma a decisão de compra. Não necessariamente precisa ir para o Google, né? Como é um produto bem visual, você pode causar a sensação na outra pessoa de eu quero ter esse produto. Vi uma foto ali com uma pessoa usando, me vi naquele produto, né? Então você causa justamente essa sensação, esse sentimento na pessoa de compra. Isso que é bem legal. E taxa de conversão ainda, você colocou isso como um segundo pilar e eu também acho muito importante, né? Porque como que o lojista vai entender se está valendo a pena ou não tá fazendo investimento, né? E acho que a taxa de conversão é justamente o resultado disso, né? Pô, tô investindo 1.000 e tô vendendo 1.000, não está valendo a pena. Como que a gente... ou está vindo X de tráfego e está tendo X de venda. Tem uma média saudável, tem um número que geralmente o pessoal pode ter como base, que eles consideram que é interessante a taxa de conversão. Ó, a cada 1.000 visitantes, sei lá, 10 vendas. Como que vocês analisam isso hoje na agência? Olha, um resultado assim, quando a gente vai falar de um número, uma média saudável, a gente está falando de pelo menos aí 1% de taxa de conversão. Aí, esse é o norte. Então, a gente pode ter mais, mas se a gente tiver menos, a gente vai estar se direcionando aí pelo 1%. Então, a cada 100 visitantes, precisa ter pelo menos uma venda. E aí que o investimento ele impacta muito, né? Se você está pagando caro no clique, então 100 cliques, você vai ter um valor lá. Então, se eu estou pagando, sei lá, R$2 no clique, 100 visitas significa até R$200. Então, a cada R$200, você vai ter uma venda se você tiver uma taxa de conversão de 1%. Se ela for inferior, então você vai ter que investir mais para fazer venda. Então, esse número aqui é importante porque seu investimento começa a trazer mais resultado. E aí, eu só vou colocar uma coisa importante, porque senão daqui a pouco o pessoal vai te cobrar a cada 100 vendas a cada 100 acessos uma venda. Gente, não é essa conta é uma base que o pessoal, que as agências, principalmente de marketing, utilizam, porque é uma média de conversão do e-commerce. Tem e-commerce que convertem um pouco menos, alguns convertem até um pouquinho mais, 2,5%. O ponto isso não vale para suas 100 primeiras vendas. Muito dificilmente você vai conseguir esse resultado quando você tiver bater as 100 primeiras vendas. Isso equivale para quando você já tem um volume de vendas maior, de acesso maior. Então, a gente começa a entender, quando você tiver mais de 1.000 acessos ali, a gente começa a entender que essa conversão ela começa a fazer sentido. Caso contrário, não, bati 100 vendas ali esse mês, 100 acessos esse mês e não tive nenhuma venda, ainda é um tráfego muito pequeno para a gente conseguir ter algum tipo de resultado, né? Então, primeiro vamos conseguir mais acessos para a gente conseguir bater esse volume que o Wendel está mencionando, tá? Mas é mais ou menos isso que a gente vai conseguir, principalmente para quem faz os investimentos e quem faz os investimentos certos, né? E aí a gente vai falar também da recompra, que vai ajudar muito em você, que é um dos pilares aí que o Wendel vai dar umas dicas para a gente. E o ticket médio, tá? Primeiro de tudo, para quem ainda não está familiarizado com o assunto, o que é ticket médio, cara? O ticket médio é quanto, em média, as pessoas gastam na sua loja a cada pedido.
Então, você tem que... A fórmula básica é você pegar o seu faturamento e dividir pelo número de pedidos. Esse vai ser o seu ticket médio. Ele é importante justamente para a rentabilidade do negócio, igual a gente comentou anteriormente. Se a pessoa está entrando fazendo pedidos muito pequenos, pode ser que a operação não se rentabilize. O interessante é a gente quer sempre que o cliente entre e faça um pedido de um valor um pouco elevado. E aí, para a gente trabalhar esse ticket médio, a gente traz, por exemplo, promoções, combos. Dentro do site, a gente coloca lá, compre junto de... a gente tenta provocar essa compra conjunta para esse ticket aumentando e, naturalmente, com o ticket mais alto, o seu faturamento também vai estar mais alto. Certo. Como que você faz essa conta? Geralmente pelo valor dos produtos, isso influencia alguma coisa em quanto eu preciso investir por mês? Eu enxergo que sim, é igual eu tinha falado no exemplo dos carros. Se vender um carro é muito mais difícil do que vender um caderno. Um caderno você vai pagar ali, sei lá, R$10. E um carro é um investimento muito mais pensado. Você vai gastar ali 20, 30 mil reais. Então, naturalmente, precisa ter muita gente entrando, porque vai entrar, vai pensar, tá, tem muito curioso, sei o quê. E o caderno é uma decisão fácil. Então, o valor ele influencia sim nessa decisão de compra do cliente. Você vai ter bastante gente comprando, ou se vai ser um volume menor, mas aí o preço das coisas compensa o investimento. Pode vender um carro é 20 mil reais. Quantos cadernos você tem que vender para chegar nos 20 mil reais? Isso acho que já fica bem claro aí, para a galera ter um norte, que sim, então o valor do seu produto sim vai acabar influenciando até mesmo no quanto você tem que investir, né? Então, quanto maior a sua meta ali, claro, mais você vai precisar investir para que você consiga chegar nesse faturamento que você tanto precisa. Show de bola. E aí, falando agora, beleza. Tô com tráfego, tô analisando minha taxa de conversão, tô com um ticket médio saudável ali, né, das minhas compras. Recompra, cara. Eu acho que esse assunto é o que a gente mais pode e até talvez deva explorar. Por que ele é saudável, né? E por que isso é uma das coisas que hoje as agências mais insistem nos clientes fazerem dentro do e-commerce deles? A gente pode enxergar a recompra como um juros compostos, entre aspas. Vamos imaginar que no primeiro mês você fez 10 vendas. Um cenário onde você não tem recompra, no segundo mês você vai ter que começar do zero. Você vai ter que conquistar 10 vendas do zero. Agora, num cenário onde desses 10 clientes do primeiro mês, 5 voltaram a fazer compra no segundo mês, e no segundo mês já entrou esses mesmos 10, então você tem 15 pedidos. E quando você vai olhando isso em médio e longo prazo, a sua carteira de clientes vai crescendo, o seu faturamento vai te acompanhando. É um crescimento exponencial. Então, se você não estiver dando essa atenção para a recompra, então o seu negócio não está indo para o caminho que ele deve ir. Porque, basicamente, eu enxergo isso como o norte do crescimento sustentável. Se você não tiver nenhum cliente fiel, então o seu negócio está todo mês reiniciando o ciclo. E vai chegar uma hora que a coisa vai ficar insustentável. Excelente, excelente. Não, e eu acho que é justamente isso que você falou. Todo mês eu vou começar o meu negócio do zero, né? Então, se você já tem um cliente onde você já investiu, você já pagou por aquele e-mail, por aquele telefone, por aquela compra, esse cliente ele pode te gerar uma margem de lucro muito maior. Então, se ele comprar comigo de novo, né? Aí é o que você mencionou lá no comecinho. Depende muito, gente, do que você vende. Então, por exemplo, eu vendo carro. Eu não vou vender o carro para o cliente todo mês. Né? Realmente não teria como. Mas será que depois de um ano e meio, 2 anos, 3 anos, eu não posso vender o carro para esse mesmo cliente? Aí isso também se aplica, por exemplo, a parte de moda, acessório. Eu compro roupa todo mês? Dependendo como for, sim. Né? Dependendo como for, eu espero 2, 3 meses para conseguir fazer a compra. O mais importante é me manter sempre visível para o meu cliente, para que ele sempre lembre de mim e para que ele comece a gerar uma simpatia com a minha marca, né? Uma questão de fidelidade com o cliente, que é o mais importante. Quais são as maneiras hoje que você faz ou recomenda fazer o remarketing, Wendel? Falando em remarketing, a gente faz principalmente pelo Facebook.
E aí é importante a gente se atentar a esse ciclo de compra. Então, se a gente sabe que o cara vai, no caso do carro, ele vai demorar 3 anos para comprar, não adianta você jogar remarketing para ele no mês seguinte. Você vai estar jogando dinheiro no lixo. O remarketing tem que ser pensado nessa parte. Mas pensando em recompra de um modo geral, o que é mais o mais interessante para ser feito, assim, para a pessoa voltar a comprar com você, é você oferecer um bom produto, você oferecer um pós-vendas muito bom, você manter o contato com o cliente. Como é que você faz para manter o contato com o cliente? Ele te segue na rede social e você está sempre postando conteúdo relevante. Você tem o e-mail dele, você manda com alguma frequência oferta, ou então você manda lá outros conteúdos relevantes. Você se mantém perto do cliente e ele tendo toda essa lembrança, juntando com toda a experiência positiva que ele teve, porque não adianta muita coisa também a gente estar sempre ali perto do cliente se ele teve uma experiência negativa. O primeiro passo é ter uma experiência boa, então ele comprou um produto bom, chegou, teve um bom pós-vendas, teve um bom suporte, aí ele está te acompanhando no e-mail, nas redes sociais, o remarketing está atingindo ele. Tudo isso daqui impacta bastante para ele ir lá e fazer a segunda compra. Tá, então, uma coisa que você falou realmente é muito importante, né? Então, para que eu possa fazer, só um ponto que acho que o Wendel até meio que me corrigiu, eu falei recompra, depois eu falei remarketing, gente. Para a gente ter a recompra, bem provavelmente a gente vai precisar utilizar do remarketing para isso, tá? Então, o remarketing é uma estratégia que a gente utiliza para o cliente ter a recompra, tá? Então, só essa observação aqui que eu gostaria de fazer para vocês. Então, um ponto que é muito importante é justamente isso, né? Você conseguir ter uma boa experiência de comprar na primeira, porque senão você vai fazer o remarketing, ele vai expor como que foi a experiência dele, e isso só vai, na verdade, prejudicar, fazer um marketing ruim para você. Então, primeiro de tudo, gente, vamos fazer uma primeira compra para depois focar na recompra, né? E aí, em cima disso, você falou de e-mail, né, que é uma das estratégias hoje, que às vezes as pessoas acham que está acabando, na verdade não. É uma das estratégias ainda que mais funcionam, né, para remarketing, carrinho abandonado, acaba valendo muito a pena, né? Sim, é um contato mais direto possível que você tem. Apesar de existir o remarketing que aparece ali no feed da pessoa das redes sociais, o e-mail você está mandando pessoalmente para aquela pessoa. Você tem, inclusive, a possibilidade de deixar tudo muito personalizado. Então, igual você falou do carrinho abandonado. O carrinho abandonado é super personalizado. Vai ter o nome da pessoa, o que ele deixou no carrinho, enfim. Você vai deixar ali tudo muito personalizado. Então, e-mail, eu acho que, pensando em fidelização, é uma das primeiras coisas que você tem que considerar. Perfeito. E aí, bom, e-mail não é a única forma da gente fazer remarketing, né? Hoje a gente consegue também fazer remarketing pelo próprio Facebook, né? A gente pode fazer pelo Google também, mas o Facebook hoje ele acaba sendo uma das principais estratégias de remarketing. Vale a pena fazer remarketing? Como que funciona? O cara vai, compra comigo, depois eu lembro que eu existo ali pelo Face. Como que funciona essa estratégia hoje em dia e na prática? Na prática é exatamente isso. A pessoa comprou, você dentro do Facebook, você vai criar um público lá que você sabe que a pessoa comprou. Então, se ela comprou e o ciclo de compra me diz que daqui 2 meses ela vai estar comprando, então você vai fazer o público que quem comprou 60 dias atrás vai receber o meu anúncio. Então, já chegou a hora dela comprar de novo, entre aspas, aí ela vai ficar sendo impactada ali vai estar sempre vendo os produtos. Inclusive, eu acho que não é nem muito estranho você lembrar de anúncios que aparecem praticamente todo dia. Se você entrar nas redes sociais, estão sempre as mesmas empresas ali tentando correr atrás da sua recompra. Exatamente. Não, é o que pelo menos acontece comigo. Eu acredito que deve acontecer com todo mundo que está nos acompanhando aqui, né? E é justamente isso. E hoje a recompra, o remarketing, perdão, agora eu remeio. O remarketing, ele é mais caro do que o marketing em si? Ele é o mesmo preço? Ele é mais barato? Como que é essa estratégia do remarketing referente a preço? De Facebook? Bom, acho que de modo geral mesmo. Mas é porque dá pra gente dividir isso por e-mail e por Facebook. Mas vamos focar então no Facebook, que eu acho que é uma das estratégias que geralmente os lojistas mais gostam de atacar, né? O remarketing via Face é mais caro, é mais barato ou a mesma coisa? Olha, na minha experiência, ele não muda muito no preço.
Mas o investimento, o retorno, me desculpe, ele é bem mais alto. Falando das experiências, por exemplo, que eu tenho como exemplo uma distribuidora de alimentos que atende lojas, todo mês eles têm que fazer uma compra. Todo mês eles têm que fazer uma compra. Então, todo mês está tendo em-marketing. E é certo que na campanha vai ter retorno financeiro. Você não vai, ela vai aparecer bastante para os clientes vai precisar do produto para abastecer a loja, vai estar sempre comprando. Então, vale bastante a pena. E aí, é que no caso você falou de uma distribuidora que vende para lojistas, né? Então, mas vamos focar no segmento, né? Então, ele vende alimentos. Gente, todo mundo come, eu acredito que todo dia aqui, né? Então, por exemplo, se todos os dias você for impactado por um supermercado falando sobre feijão, arroz, utilidades básicas, todos os dias aquele anúncio é importante para você, porque são coisas que a gente utiliza no nosso dia a dia, né? Então, acho que foi um bom exemplo aí que o Wendel deu. Do carro, de repente agora do supermercado, onde a nossa necessidade básica, né? E então, cara, para quem está começando, né? Você acha que é importante, então, a gente fazer os investimentos no anúncio, no tráfego pago e o remarketing? Tem alguma outra coisa que você considera importante para que as pessoas consigam iniciar no e-commerce da forma certa e começar com vendas? Eu acho que basicamente não foge muito disso. A questão de você começou a sua loja, investe no tráfego, fez as suas primeiras vendas, investe numa boa experiência, investe em estar sempre presente, investe ali no remarketing, pensando no ciclo de compra dele, esteja sempre presente, cria conteúdo nas redes sociais, faça a sua audiência seguir você, inclusive, para estar em contato. Eu acho que para os primeiros passos se resume muito a isso. É meio que, se você não estiver fazendo isso, então você ainda não começou direitinho. Né? Tem que ter pelo menos isso para a gente começar a pensar em outras coisas. E acho que é importante a gente falar isso, entendeu? Eu acho que isso bate diretamente com o assunto que a gente está falando. E a gente não está falando agora aqui, gente, o que eu quero levantar não é nenhum tipo de investimento que você vai fazer a não ser o seu próprio tempo, tá? A não ser que você queira terceirizar. Um trabalho que eu particularmente não acho que é legal e nem bom terceirizar, o cadastramento dos produtos. Isso ajuda na conversão? Ajuda, com certeza ajuda. Porque Um bom cadastro, né? um bom cadastro ele faz toda a diferença. Então, o cadastro entra desde as fotos até o título do produto. E quando a gente está falando ali da descrição do produto, ele precisa responder todas as dúvidas e objeções do consumidor. Eu costumo falar que um bom exemplo de página de produto bem feita é dos produtos da Amazon. Então, aquele Amazon Fire Stick, o Amazon o Echo Dot. Depois o pessoal que está assistindo entra lá para entender o que é uma boa descrição de produto. Quando você entra, parece uma revista de tanta coisa que ele fala. Todas as funções, para que serve. Ele explora assim completamente o seu produto. Obviamente que você não vai conseguir fazer uma coisa tão detalhada dependendo do seu produto. Igual a gente estava falando do supermercado, o supermercado não vai conseguir falar muita coisa assim de arroz. Mas se você está vendendo um carro, poxa, você tem muita coisa para falar. Sem dúvida, sem dúvida. E aí, hoje um produto, um ponto que eu acho que é super importante se você está vendendo qualquer tipo de produto, que tipo de pergunta os seus clientes fazem para você antes de comprar aquele produto. Então, vamos dar um exemplo aqui que está perto de mim. Uma garrafinha, estou com uma garrafa de água. Sei lá, quantos ml comporta essa garrafa? Qual que é o material? Quais cores tem disponíveis? Então, às vezes, até mesmo fazer um FAQ, né? Aquele perguntas frequentes dentro do produto acaba ajudando muito, né? Sim, isso ajuda tanto na hora da pessoa visitar a página, como se for uma pergunta muito frequente de várias pessoas, isso pode ajudar você, inclusive, no SEO. Exatamente esse, acho que é um dos pontos fantásticos, porque você ajuda o comprador que está com dúvida dentro do seu produto, né? Ou seja, dentro do seu negócio, e você acaba pegando uma outra parte que é super importante e vai te ajudar a ranquear melhor ali dentro do Google, né? Então, boas fotos também acho que é super importante. Lembrando, né, gente, o comprador virtual ele não tem o produto ali fisicamente, então quanto mais riqueza de detalhes você conseguir passar para ele, principalmente na foto do produto, onde ele consiga ver a riqueza dos detalhes, ele consiga ver
como o produto é feito, a qualidade do material, independente do que você vende, eu acho que é super importante. E você puder, se você puder também trazer isso para a parte escrita, numa boa descrição de item, sem dúvida também acaba ajudando. E aí, nisso que a gente fala que o preço entra como um segundo fator, né? Onde, não, puta, eu preciso baixar muito meu preço para conseguir fazer as vendas. Não, calma. Às vezes nem sempre a estratégia de baixar preço é importante para você. O mais importante é você conseguir explicar bem o seu produto e você conseguir atender, resolvendo os problemas, as dores do seu cliente. Aí o preço vai ser segundo momento. Tá? Será que o preço está bom? Está competitivo? Cobra frete? Não cobra frete? Parcela? É com juros? É sem juros? Aí sim, nesse momento, o preço vai ser um fator determinante para a compra daquele cliente, né? Mas eu acho que é justamente isso. E Wendel, cara, eu queria que você desse um cenário geral, algumas dicas aí para a gente conseguir, fechar agora com chave de ouro, fora aqueles 4 passos, aqueles 4 pilares que você separou para a gente. Manda algumas dicas aí para quem está começando agora, ainda não conseguiu suas primeiras vendas, ou conseguiu suas primeiras vendas e ainda precisa daquele empurrãozinho para escalar no e-commerce. O que você falaria hoje para essa galera, cara? Uma coisa que não está exatamente dentro desses 4 pilares, mas que vale uma menção honrosa, é a presença nas redes sociais. As redes sociais, por exemplo, ela não serve só para o Facebook Ads. Ela está ali para te dar credibilidade, para te dar autoridade e para ser também mais um canal de comunicação. Fora que quando a gente está falando de internet, de marketing digital, a gente está falando muito de criação de conteúdo. Pode ser que muitas pessoas te encontrem através dessa criação de conteúdo, que não necessariamente tem a ver com a venda, mas está dentro ali do universo do seu produto. Aí ela começa a ter contato com a sua loja, e aí quando você vê, você está levando um tráfego ali para o seu site pelas redes sociais. Isso vale com certeza uma menção honrosa. Sem dúvida. Não, só que hoje a gente lida com a rede social muito mais como, às vezes, relacionamento do que captação mesmo ali de cliente, né? Mas acaba que a captação ela acaba sendo uma consequência dessas ações, né? Acho que você acaba cultivando, cuidando do seu terreno, e isso vai, claro, fazer com que você consiga, sim, alcançar novos clientes. O Wendel deu logo no comecinho ali da nossa live a questão do blog, que é um jeito de você criar conteúdo, mas a rede social hoje é uma das principais ferramentas que você pode utilizar. E, gente, é gratuito, né? É gratuito. Você tem acesso à rede social, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, o tipo de rede social que você quiser e o jeito de conteúdo que você quiser levar para o seu cliente. Então, isso é o mais importante. Não venda o produto, venda a solução. Resolva o problema do seu cliente e ele vai comprar o seu produto. Pode ter certeza. Vai, inclusive, falando de rede social ainda, se a gente for lá, por exemplo, no Facebook, não só criar conteúdo, mas, por exemplo, criar uma comunidade em torno da sua marca faz total sentido. Até para quando você pensa em recompra, por exemplo. Eu, por exemplo, participo de um grupo de apartamento, cara, tem 380 mil pessoas. Se você for uma empresa que vende artigos para casa, aquilo ali é uma mina de ouro. Por que a sua loja virtual não pode fazer isso também? Vamos pegar o exemplo da Adriana aqui também. Ela vende acessórios femininos. Então isso entra já em moda e tal. Um grupo relacionado com moda tem muito assunto para explorar de uma forma assim, uma conversa mesmo. Tanto conversa sua com seus clientes, como entre os seus clientes. Gerar discussões, falar sobre moda no geral. Tudo isso vai fazer as pessoas estarem próximas da sua marca. Você vai estar trabalhando dentro da rede social de uma forma diferente. E, de uma forma geral, vai estar ajudando na sua loja virtual. Perfeito. Não, eu também gosto muito desses grupos fechados ali, daqueles, às vezes, close friends ali, que eu acho que, e eu acredito muito que isso converte, cara. Pra você fazer um grupo ali de pessoas fechadas, que tem o mesmo propósito, tem o mesmo objetivo, aquilo vai te gerar muita conversão. Também sou muito a favor desse grupo de amigos, desse canal mais fechado e exclusivo, né, de vendas, cara. Excelente dica. Wendel, para a gente fechar com chave de ouro, quer mandar alguma dica, algum recado? Vamos aproveitar que a gente está aqui só para falar aqui do nosso perfil do Instagram, Agência Blau. A gente também tem um site lá, blau.com.br, para vocês conhecerem um pouquinho mais do nosso trabalho.
como eu mencionei lá no início da live, a gente pode ajudar você, lojista, desde o primeiro momento até essa parte de começar a dar os primeiros passos e se solidificar, né? Porque às vezes, o lojista começou, não tem um investimento muito alto, a gente coloca em hierarquia o que é mais importante. Começa os primeiros passos ali com o tráfego pago, vai evoluindo para as outras coisas, e conforme o negócio vai crescendo, aí a gente vai pensando em escalar para outros serviços. E, inclusive, o meu Instagram que eu falei, a Agência Blau, quem tiver alguma dúvida, vamos conversar. A gente pode estender o assunto dessa live sem dúvidas para ajudar o lojista. Perfeito, cara. Muito obrigado, inclusive. Bom, galera, vou fazer o seguinte. Assim que a gente finalizar aqui, eu vou postar essa live no nosso feed e vou marcar a Agência Blau, tá? Quer bater um papo, tá começando, ou precisa melhorar suas vendas, chama a galera lá, o pessoal vai trocar uma ideia com você, vai entender a sua necessidade, vai entender o seu momento e vai conseguir te ajudar a resolver esses pontos e entender a sua necessidade para que você consiga vender mais e melhor através da internet, beleza? Então, vou deixar a agência aqui, bate o papo com o Wendel, bate o papo com a equipe dos caras, para que eles consigam entender a sua necessidade e, sem dúvida nenhuma, eles vão te ajudar a venda, do mesmo jeito que ele ajudou a Adri essa semana aqui a fazer a primeira venda dela, né? Então, fico super feliz aí. Obrigado, Wendel, pela parceria. Obrigado pela simpatia, pela presença nas lives aí, que você sempre está batendo marca registrada aqui. Então, fico muito feliz aí da gente tá junto nessa empreitada. E, porta tá aberta aqui para quando você quiser, cara. Obrigadão aí pela presença e por compartilhar esse conteúdo aí com a gente, cara. Show, eu que agradeço. Muito obrigado e vamos que o negócio é vender bastante. Sem dúvida nenhuma, mano. Obrigadão, Wendel. Até a próxima, cara. Valeu. Bom, galera, esse foi o Wendel. O Wendel, ele é dono lá da Agência Blau e super parceiro aqui da Web Store. Eu quero agradecer demais, Wendel, pela sua presença e pelas dicas que você deu. Os 4 pilares, eu também sou super a favor ali de você entender cada um deles, entender cada momento para você poder ajudar os lojistas que vocês atendem. Cara, mais uma vez, obrigado aí. Bom, galera, antes de encerrar, quero agradecer a presença de todo mundo que participou aqui com a gente, tá bom? Super importante essa moral, essa presença de vocês. Espero de verdade que a gente possa ter ajudado vocês, colocado mais ideias na cabeça de vocês, até que vocês possam dar os próximos passos nas suas vendas, tá bom? Vou deixar o contato da Agência Blau aqui nos comentários, tá? Então, se vocês quiserem bater um papo com os caras sem compromisso, chame eles ali e peça um orçamento, fale com eles, que eles, sem dúvida nenhuma, vão poder te ajudar. E o último recado que eu vou deixar é para que na semana que vem, se você tem dúvidas, se você precisa ou não ter um CNPJ e dúvidas fiscais e sobre toda aquela burocracia contábil de loja virtual, na semana que vem a gente vai falar com o Luciano Caso, tá? Da Verus Contabilidade, que é parceira aqui nossa e tem ajudado alguns empreendedores, lojistas nossos, nessa questão burocrática e às vezes muito difícil, que é ter CNPJ, parte de impostos, enfim. Ele vai falar tudo o que você precisa saber a respeito disso na semana que vem, beleza? Então não perca. E eu quero novamente agradecer, pessoal, a presença de todos vocês. Muito obrigado pela presença. Até a próxima. Valeu. Fui.